o Evangelho do Reino. Porque Mateus é considerado o Evangelho do Reino. E que reino seria este? A gente conversa sobre esse assunto a partir de agora, aqui no Ponto de Vista da Paz FM. Você pode participar com a gente no WhatsApp, 629-8599-2440, ou então facebook.com/PazFM. Estamos ao vivo aqui na live, facebook.com/PazFM. Você pode curtir, pode compartilhar e participar com a gente, tá? facebook.com/PazFM, ou então o nosso WhatsApp 629-8599-2440. 629-8599-2440. Nossos convidados estão aqui saboreando aquele lanche gostoso da Mundial Panificadora, porque na Mundial até o ambiente é gostoso. Vai fazer festa, vai fazer evento, vai receber alguém aí? Encomende tudo com a equipe da Mundial e evite correria. Fique tranquilo, fique tranquila. Mundial 3281-7005. Mundial, Rua 90, número 910, no setor Marista. O telefone é o 3281-7005. Estamos aqui anunciando o Ponto de Vista com produção da Poliana Oliveira, a apresentação de Luiz Alberto. A partir de agora, na Paz FM. Política, religião, economia, saúde, educação, ciência e tecnologia, o mundo atual e suas transformações. Tudo isso e muito mais no Ponto de Vista, com Luiz Alberto e seus convidados. Por que Mateus é considerado o Evangelho do Reino? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre o reino como Mateus. De todos os livros da Bíblia, Mateus é o que mais aborda este assunto. Para você ter uma ideia, a palavra reino no livro de Mateus aparece mais de 55 vezes, e a expressão reino dos céus 32 vezes. Para você ter uma ideia de como Mateus abordou esse assunto. Das dezenas de parábolas encontradas no Evangelho de Mateus, apenas 5 não começam com a expressão o reino dos céus é semelhante a... A definição humana de reino estaria diretamente relacionada à extensão territorial administrada por um soberano, por um rei, por uma majestade. Agora, em Mateus, a expressão reino de Deus não teria conotação geográfica, mas sim relacional. Por quê? Por que Mateus é o evangelho do reino? Qual a diferença entre reino, reino dos céus e reino de Deus? Como ser um cidadão do reino? Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação, Luiz Alberto. E nós convidamos especialistas para debater esse assunto. O pastor Gilmar Tavares Reis é auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Madureira na cidade de Anápolis, é teólogo, pós-graduado em filosofia, é editor, é escritor e preletor também. Tá correto, pastor Gilmar? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, Luiz Alberto, também os demais amigos e irmãos que estão aqui na bancada. Que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje é um assunto importante, né? Reino de Deus. Gosto muito desse tema e eu acredito que vai servir para a nossa edificação e que Deus continue falando fortemente aos nossos corações. Também com a gente aqui o pastor João Osmar de Freitas, que é teólogo com formação luterana, servindo na Assembleia de Deus Campo Campinas, é professor de Teologia Sistemática e Novo Testamento no IBCamp, Instituto Bíblico. Essa deve ser uma das matérias do senhor, pastor João Osmar. Boa tarde, obrigado pela presença. Apesar de eu lecionar na área sistemática, mas a minha área mesmo é a área bíblica, e mais especificamente Novo Testamento, né? E dentro do Novo Testamento, mais especificamente Teologia Paulina. Mas eu sou um especialista em metodologia bíblica, né? Aí eu atualmente leio muito o Antigo Testamento por força de necessidade, né?
Mas, Luiz Alberto, é uma alegria estar aqui novamente. Eu agradeço pelo convite, quero saudar os demais membros da banca, né? Esse vai ser um programa muito importante, né? Sabemos que o assunto é um assunto maravilhoso para se tratar, e é isso aí. Obrigado pela honra da presença também com a gente aqui, pastor Kerley Lopes da Silva, da Assembleia de Deus Fama, é superintendente do Departamento de Escola Dominical e professor da Faculdade Assembleana do Brasil. Pastor Kerley, boa tarde, como é que o senhor está? Boa tarde, Luiz Alberto, boa tarde a todos os nossos ouvintes e aos nossos amigos e irmãos aqui da banca, um prazer estar com vocês. E realmente, Luiz Alberto, nós temos um tema maravilhoso para tratar nessa tarde, e esperamos que nós possamos contribuir com todos os ouvintes para que venhamos a crescer hoje um pouquinho mais no conhecimento da palavra do Senhor e alcançar mesmo, né, um entendimento firme e correto das Escrituras nessa tarde aqui. Prazer estar com vocês. Obrigado pela honra. Também com a gente, pastor Danilo Palar Lemos, é pastor da auxiliar na Assembleia de Deus Campinas. Campo Campinas, é pedagogo, mestre em teologia e professor no IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. Pastor Danilo Palar Colenda Lemos, é isso mesmo? Boa tarde, obrigado pela presença. Eu não tenho Colenda, não. Por que tirou Colenda? Não, a questão é que eu sou da 4ª geração, então Colenda vai só até meu pai, né? Meu pai é que era irmão do falecido João Colenda. Eu sou, no caso, sobrinho, então é Danilo Sérgio Palar Lemos. Então o Colenda tinha data de validade? Era só até a 3ª geração? Só a 3ª. Obrigado pela presença. Eu quero desde já saudar aqui a todos os participantes que estão aqui nessa bancada, pastor Gilmar, que estou conhecendo hoje, e é uma referência na área não só da teologia, como também da literatura. O pastor João Osmar, que é meu companheiro lá no IBCamp, e que é uma referência no campo de Campinas e também em Goiânia, e para que não dizer no Goiás, na área da metodologia bíblica. O pastor Keller, que é um educador ali da FACEB, e também o superintendente da Escola Bíblica Dominical do Ministério Fama. Então, hoje aqui eu me coloco apenas como Damasceno Eliezer, ou melhor ainda, como doulos, perante esses rabinos que estão aqui ao meu lado. E também aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os ouvintes deste programa abençoadíssimo da Paz FM, conduzido por essa pessoa excelente, Luiz Alberto. Muito bom, obrigado pela honra da sua presença aqui. Olha, você que está participando com a gente, por favor, diga o seu nome, o local de onde você fala, viu? Jair José, diga o seu nome, a Adriana Carvalho também, ligadinha, Wesley Humberto também, diga o seu nome e o local de onde você fala, e obrigado pelo carinho da participação. Ana Dinorá, Ana, obrigado, Dinorá. O Tiago Ferreira está em Aragoiânia, Goiás. Obrigado, Tiago. Rosângela e o Luiz Carlos de Jesus. Obrigado pelo carinho aqui, tá? Diga o seu nome e o local de onde você fala. Você quer contribuir, ajudar outras pessoas? Você pode curtir e compartilhar a nossa fanpage aqui, tá? Para que você possa, nas suas redes sociais, compartilhar ao vivo aqui no nosso Ponto de Vista. Entra aí, ó, Ponto de Vista. Estamos ao vivo aqui na Paz FM, facebook.com/Paz FM, participe com a gente. Bom, no primeiro bloco, dá para a gente discutir aqui, para que o ouvinte entenda a profundidade desse assunto. Qual que é a diferença de Mateus para os outros evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que Mateus é considerado o evangelho do reino? Com quem a gente começa? Pastor João Osmar, podemos começar com o senhor? Os evangelhos são escritos pós-paulinos, né? Quando eles foram escritos, Paulo já tinha escrito praticamente quase o corpo literário de cartas dele. Aliás, já tinha escrito todas, né? Paulo morre por volta dos anos 60 estima 60 até 62. Depois de Cristo. Uhum. E é posteriormente que vem escrever os evangelhos. A pergunta que a gente faz é por que se resolveu escrever evangelhos? Começou a aparecer literatura sobre a história de Jesus naquele primeiro século, e vários escritores vários discípulos de Jesus resolveram escrever também evangelhos. Entre eles destacam-se os 4 escritores que estão nas nossas Bíblias. Uhum. O primeiro a escrever um evangelho sobre Jesus foi Marcos, o segundo Mateus, depois Lucas
e finalmente João com seu evangelho. E os públicos eram diferentes, né? Marcos escreve, ele estava em Roma, né? E praticamente o público que ele tinha à frente dele eram cidadãos romanos. Em contrapartida, Mateus, ele pertence a uma comunidade judaica e possivelmente uma comunidade judaica de Jerusalém, muito próximo aos rabinos e à interpretação rabínica. Lucas já é um gentio, né? E um homem bem formado. Ele propõe fazer uma pesquisa sobre Jesus. E João, ele escreve sobre Jesus, ele narra uma série de milagres e várias outras atividades de Jesus. E, por fim, é um ponto de vista que eu tenho, isso não é confirmável, né? Mas João, ele foi pastor na cidade de Éfeso, passou por várias comunidades gentílicas, né? Para o ouvinte entender, um gentio e um judeu, a diferença entre os dois é que aquele que não é judeu é gentio e aquele que não é gentio é judeu. Só tem essas duas classes de pessoas. João era judeu, mas ele viveu boa parte no mundo gentílico e escreveu o seu evangelho dentro desse contexto. E o que eu estava falando, que é um ponto de vista particular meu, é o seguinte, que eu acho que João escreveu todo o evangelho, quase todo, e finalmente aquilo que ele ia escrever à guisa de complementação foi aquilo que foi colocado como a guisa de introdução ao evangelho, né? Porque depois dele ter escrito tudo que Jesus falou, havia uma pergunta: como qualificar essa pessoa magnífica com seus milagres e tantas coisas à luz daquilo que é a forma de pensar da contemporaneidade? Como o mundo era dominado pelo helenismo, a filosofia helênica, sobretudo, ele vai importar um elemento daquela filosofia, o logos. Logos na filosofia era aquela força através da qual fazia as coisas acontecer. De Deus emanava aquilo que tinha que ser feito e o logos fazia a coisa acontecer. Uhum. Aí ele pega e fala, olha, essa energia que a filosofia fala que é apenas uma energia que gera tudo, ele é uma pessoa. É uma pessoa que se fez homem, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. O pastor Danilo gosta dessa expressão, né? E bem justa essa pesquisa. Jesus, não, o verbo de Deus, o logos, não é uma força, mas é uma pessoa, né? Isso para falar aquele público mais helenizado, mais ligado à filosofia. Então, esses 4 evangelhos têm essas características. Marcos escreveu dentro da comunidade romana, Mateus dentro da comunidade judaica, Lucas para gentios e João é um evangelho teológico, ainda que tenha fatos históricos ali narrados, mas eles foram bem selecionados com o fito de servirem a uma interpretação teológica. Pastor Kerley, sim, pastor Kerley, por que Mateus é o evangelho do reino? Fique à vontade. Pois aproveitando a continuidade do que o pastor já nos explicou, Mateus, ele, pelo público que ele escreveu, ele tinha que dar, por exemplo, orientações, explicações e provas para o povo judeu digamos assim, da genealogia de Jesus. Então, ele veio trazendo o reino, o conceito de reino, desde Adão até chegar em Jesus, provando para os judeus que ele, Jesus, era o Messias. Então, o livro que Mateus escreveu foi um livro para um povo que tinha um conhecimento bíblico muito grande. Então, ele poderia apresentar esse conceito de reino, de como seria o reino que o Messias iria implantar aqui na Terra. Já Marcos, que estava escrevendo para os romanos não tinham esse conhecimento. Daí o evangelho menor, com a menor quantidade de detalhes, mais genérico, digamos assim, não menor em importância, mas menor em explicações, menor em judaísmo, né? E Lucas, pelas suas características de um médico, um homem de alto conhecimento, ele quis fazer uma investigação e mostrar para o povo gentio, no caso, né, os gregos, né, como que foi essa história, qual a ordem, qual assim a melhor cronologia. Então, e João, com esse viés teológico, ainda concordando com o nobre pastor que agora nos antecedeu, pastor João Osmar,
que João escreveu a questão teológica e apresentando o Filho de Deus, né? O tabernáculo de Deus entre os homens. E assim, nós podemos diferenciar os evangelhos de uma maneira simples e prática para não ficar repetindo o que o pastor João Osmar já nos colocou. Pastor Danilo, sim, pastor Danilo. Dentro da proposta do programa que nós estamos hoje tendo, com a pergunta por que Mateus, o Evangelho do Reino, e nós pegamos aqui 2 fundamentos muito importantes dados pelo pastor João Osmar e complementado pelo pastor Keller. Porém, essa questão, quando nós formos analisar sobre Mateus, por ele estar escrevendo, direcionando o seu livro, o seu Evangelho para os judeus, havia uma preocupação, e nós vemos isso desde lá do Antigo Testamento, com a questão monarquia, reino, domínio, né? E não esse domínio, vamos dizer assim, geográfico, físico, mas de domínio no sentido de poder político, poder espiritual, um poder também até, vamos dizer assim, de influência social, e que vinha trazendo o contexto desde o Antigo Testamento, que esse era, vamos dizer assim, a visão que o judeu tinha sobre reino, sobre domínio, sobre o rei, sobre aquele que era o monarca, que era o governador, o líder, que estava à frente da nação. E quando Mateus está direcionando agora para os judeus, ele então o sentido dele é apresentar Jesus como um rei, mas o rei de um reino eterno. E aí é que Basileia vai ter um sentido de domínio, mas também no sentido escatológico. Vai ter um sentido de reino no sentido escatológico, porque é um rei, em alguns momentos Mateus coloca que é um reino que ainda está por vir, e outros momentos que já é um reino já efetivado. Então, até Joaquim Jeremias vai dizer que dentro da sua escatologia realizada, que já é um reino efetivado, já cumpriu-se, né? E depois outros teólogos vão colocar que ainda está por cumprir, que então tem o sentido de início de reino a partir do momento que a pessoa alcançou a salvação, e uma complementação desse reino, uma efetivação desse reino por inteiro no futuro, quando então ele já se cumprir toda a dimensão que está no escopo escatológico, não é? Vamos dizer assim, do projeto para a igreja. Sim, pastor João Osmar. Esse conceito reino, essa ideia de reino, reinado, né? É uma ideia que vai nascer bem posterior na história de Israel, já no período pós-exílio, né? Depois que eles voltam para a terra, de volta para a terra depois do exílio babilônico, né? Antes, ainda que tenha havido a monarquia, mas eles não tinham uma autoconsciência, o povo de Israel, eles não tinham uma autoconsciência de que estavam vivendo dentro de um reino, né? Um reino de Deus. Esse conceito reino de Deus, em hebraico, Malkut Yahvé, né? Não era um conceito daqueles tempos antes do exílio da Babilônia, mas vai nascer no período interbíblico, que ali vai formando já uma teologia e uma auto-interpretação do povo de Deus. Até porque os profetas já anunciavam isso, né? Os profetas do exílio já começavam a anunciar dessa forma. A autoconsciência que eles tinham é de que eram o povo da aliança. Mas a ideia de que agora nós somos o povo que representa o reino de Deus. Começou a ser formado mais ou menos 600 anos antes de Cristo, 400, né? 400 no período interbíblico. Tá. Já e nasce também do retorno. E nasce também as ideias escatológicas, né? Como diz o pastor Danilo, tem um período, os especialistas chamam esse período, um movimento ligado à esperança escatológica, que nasce nesse período interbíblico. Os especialistas vão chamar isso de apocalipsismo. Então, ali nasce vários apocalipses, e que tinha uma ideia o seguinte, que o reino de Deus virá do céu, e quando vier, ele será descido do céu, virá à frente o Messias, montado no cavalo branco, e acompanhando ele a grande cidade de Deus, a Jerusalém celestial, que se colocará ao lado da Jerusalém terrena, e aí ele dará o reino a Israel, né?
Por isso que naquele momento da ascensão de Jesus, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Né? A ideia de reino era justamente essa: Messias vem, desce e nos entrega o domínio. Né? Então, ali já nasce assim, o teor, a ideia política de reino, né? De domínio. Né? Nós seremos os dominadores do mundo. Só complementando aqui, Sim, Danilo, que inclusive essa questão que colocou que o pastor João Mar, reino de Deus, quando ele entregar a Israel, será lá no momento já do milênio. Então, na verdade, todo esse transcurso escatológico da expressão reino de Deus, ele vai, vamos dizer assim, ele faz até uma ponte entre soterologia e escatologia. Muito bom. Pastor Gilmar, agora com a opinião. Você que está chegando agora no Ponto de Vista, olha, eu quero agradecer as participações e também você que está compartilhando e ajudando outras pessoas também a ter acesso na íntegra do nosso Ponto de Vista hoje na Paz FM, facebook.com/Paz FM. Você pode curtir, compartilhar aí na sua live, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de hoje aqui no Ponto de Vista. A Sandra Noca está trabalhando agora em Aparecida de Goiânia, sempre trabalhando e ouvindo a paz. Obrigado, Sandra. A Lázara Moreira também, de Goianápolis. Alô, Goianápolis, aquele abraço. Obrigado, Lázara. Donivaldo Rodrigues, o Donivaldo está na Irlanda. Tá 0 grau hoje aí, não, nas Ilhas Britânicas. Hoje amanheceu 0 grau, Donivaldo. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Sim, pastor Gilmar, sua opinião sobre essa questão do Evangelho, do Reino. Aproveitando aqui, ô Luiz, eu não sei nem se eu posso, né, mandar um abraço aqui para uma turma que está nos acompanhando. Tem um pastor Valdemir Oliveira, lá de Porongatu, tá mandando um abraço aqui para a turma toda aqui, para os ouvintes, né? E tem outra turma aí do Instagram, que Deus abençoe a todos. E vamos juntos. Meus irmãos, que bom ouvir aqui o pastor João, Danilo, também o Kerley, porque é um assunto empolgante, né? A gente fica assim maravilhado com esse tema bíblico, o reino de Deus. Quando eu olho para Mateus e vejo esse tema sendo abordado, por um lado eu vejo alegria, né, por parte dos discípulos, e por outro lado eu vejo uma frustração por parte dos judeus. No caso dos judeus, eles esperavam um governo político, né? E Jesus vai vir, e quando Jesus começa a se destacar com a sua palavra, a sua pregação, os milagres, os prodígios, falou assim, não, agora nós vamos proclamá-lo como rei, e ele vai... Me permita, pastor Gilmar, o pastor Gilmar fez uma abordagem interessante, porque é muito contemporânea. Os judeus hoje continuam esperando o Messias, e da mesma forma, porque eles não reconhecem, ou muitos não reconheceram Jesus como o Messias. E aí, existem alguns rabinos da contemporaneidade, de 1970 para cá, que têm feito alguns cálculos matemáticos de data, né? Que o homem estaria depois que saiu do Éden, né? Até a chegada de Abraão, de Davi, de Jesus. Então, assim, e para hoje, muitos judeus hoje, inclusive rabínicos, acreditam que o Messias está vindo agora, que é essa geração. Inclusive, recentemente, existe um rabino muito querido em Israel, que ele acredita que a eleição de Donald Trump, que foi eleito para defender Israel, o governo mundial, né, um grande governo, uma grande potência mundial, para poder defender do Reino do Norte, alguma coisa nesse sentido, que estaria muito próximo aí, que o Messias estaria vindo, que seria um dos sinais. Eu estou só pontuando para que o ouvinte entenda o tanto que o judeu até hoje continua esperando. Essa expectativa. E tem essa expectativa, essa séria expectativa. Né? Então, essa expectativa acabou frustrando eles, porque Jesus não veio para governá-los politicamente, né? O que Cristo quis, e sempre quis, foi governar o coração deles. Então, já que eu não quero, no caso dos judeus, que o meu coração seja governado por Cristo, então eu prefiro tirá-lo e esperar futuramente o Messias que vai vir me governar politicamente. Para o lado dos discípulos, eles se alegraram, porque eles faziam parte de excluídos da sociedade, viviam a marginalidade da sociedade. Quando Jesus vem, então eles são incluídos. Eles são trazidos das margens e são incluídos. Então, para eles está muito bem agora.
tem um rabino que deu atenção para nós. Está nos dando oportunidade, está nos comissionando, está nos enviando em missões. Então, isso para nós foi excelente. E tem uma linguagem teológica que eu acho linda, que é do já e do ainda não. Porque o próprio Cristo nos encorajou a pregar o evangelho do reino que está próximo. Nessa linguagem teológica, o autor diz assim, que o reino está próximo, mas ele usa o já e o ainda não. O já é porque Cristo já veio e implantou o seu reino, não político, mas para governar o coração de todos aqueles que quiserem. E o ainda não é porque Jesus ainda não veio para buscar a sua igreja. Então, Mateus deixa isso muito claro. É um evangelho que destaca isso com uma precisão impressionante. E é como que se a gente pegasse todo o conteúdo bíblico, se é que a gente pode fazer isso, e delimitasse em uma linguagem acadêmica no Sermão da Montanha. Porque é ali, no Sermão da Montanha, onde a gente percebe as normas, a constituição, o regimento interno do reino de Deus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. É como se Deus estivesse delimitando todo o conteúdo bíblico ali e dizendo, quer fazer parte do meu reino? Então observe isso aqui. Muito bom. E você, o que pensa a respeito do assunto, quer conversar com a gente? Grande Francisco Luciano está na Dimensão Máquinas em Trindade, ouvindo a gente agora, né, Francisco? Parabéns aí. Muito bom, obrigado. É sempre bem-vindo. A sua notícia foi boa aqui. Obrigado pelo carinho da participação, tá? Luiz Alberto, quero parabenizar aqui o programa, explicação muito, muito boa da palavra. Um abraço aqui para o meu amigo pastor Kerley, André Elias e família no Balneário Meia Ponte da Assembleia de Deus Fama, lá na sede. Olha, pastor Kerley, obrigado aqui, querido, pelo carinho aqui, viu, André? Pelo carinho da participação aqui. Luiz Alberto, programa sempre muito bom, tô ligado aqui, mas diga o seu nome e o local de onde você fala, por favor, tá? Diga o seu nome, o local de onde você fala e participe com a gente aqui, é o Fábio de Souza, não é Fábio, mas diga o nome e o local de onde você fala. O Jairo está em Brasília agora, abraço o pastor Kerley. Ô Jairo, um abraço aí para Brasília, tá tudo tranquilo aí? É um amigo, rapaz, o Jairo é um amigo nosso de longa data, o André Elias também, nós tivemos desde a infância na igreja, fomos líderes de jovens juntos e glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado pelo carinho. Muito bom, obrigado. Um abraço aí para os brasilienses, para os candangos, para os goianos, para os paulistas, para os cariocas que moram em Brasília. A Líria Pilco, é isso mesmo? Shalom aqui, eu sou de Americano do Brasil. Deus abençoe a vida de vocês. Americano do Brasil, cidade americana do Brasil, não é? Líria, eu pronunciei de forma correta aqui, Líria Pilco, essa é a pronúncia correta? Obrigado. Um abraço aí para Americano do Brasil. Um abraço para Ribeirão do Meio também aí, né? Todo o pessoal de Anicuns, toda a região aí também, que sempre participam com a gente aqui. Obrigado pelo carinho, tá? Bom, eu gostaria aqui... sim, ele está em Trindade aqui, o Fábio. O Fábio está em Trindade, né, Fábio? Obrigado. É o Fábio de Souza em Trindade. Obrigado, querido. Bom, você que está ligado na Paz FM, então, o que é o Evangelho do Reino, então? E quem é que vai estar nesse reino e quando é que esse reino vai ser implantado? A resposta vem no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, o novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM. Curso superior a partir de R$240, só na Faculdade Delta. Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação, Gestão Ambiental, Gestão em Recursos Humanos e Pedagogia. Qualquer curso superior a partir de R$240. Acesse faculdadedelta.edu.br. Vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Aproveite as ofertas da semana Atacadão. Presunto Seara, quilo na peça R$13,90. Steak frango perdigão congelado, 100 gramas, 79 centavos. Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Goiás Norte com Perimetral, Gerente Zaira. E Avenida Rio Verde, ao lado da cidade empresarial, Gerente Marcos Vinícius. Vem!
Prefeitura Serviço. Atenção, proprietário de lote ou terreno no município de Goiânia. O prazo para pagamento do ITU 2019 termina nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro. Ganhe desconto de 10% na quitação à vista ou parcele em 12 vezes. Emita o boleto pela internet ou procure o Atende Fácil ou a rede VaptVupt. Evite transtornos e ajude a fazer a nossa cidade melhor. Prefeitura de Goiânia. Volta às aulas é no Bazar Universo. 3258-9195. GO 040, em frente ao viaduto do Madre Germana. Na promoção da Drogarias Nossa Rede tem R$50 mil em barras de ouro esperando por você. Até 28 de janeiro, a cada R$30 de produtos de higiene e beleza ou da linha bebê, utilizando o cartão Fidelidade, você recebe um número da sorte para participar. Promoção Nossa Rede Vale Ouro. É a sua chance de começar 2019 com o pé direito. Drogarias Nossa Rede, tem sempre uma perto de você. Consulte o regulamento em drogariasnossarede.com.br. Certificado de autorização 15732/2018. Chácara Hello, o espaço perfeito onde você encontra de tudo para realizar seu sonho. Casamento, aniversário de 15 anos e confraternizações. Chácara Hello. Agende uma visita e escolha o seu pacote. 99137-6058. Chácara Hello. Paz FM. A rádio do coração. 2019 é o ano do crescimento. Aproveite cada dia e edifique a sua vida com a palavra de Deus. Sua Bíblia está velha, desgastada ou precisa de uma Bíblia nova? Venha para Jerusalém. Bíblia letra gigante de R$40 por apenas R$24,90. Aproveite as férias e faça uma leitura que edifica. Na Jerusalém, o livro Prisioneiros da Mente, do Dr. Augusto Cury, de R$35 por R$25,90. Jerusalém, a nossa livraria cristã. Rua 4, esquina com a Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, e 24 de outubro, Campinas. Eletromarista, especializada na instalação de padrões de energia. Eletromarista, 62-98520-1361. Oi, coisinha, tô aqui pra contar uma novidade pra você. Se você tem mais de 59 anos e tá precisando de um plano de saúde, você tá que nem eu, né, filha? E eu encontrei o AME em Goiânia. Eles têm acompanhamento, exame e hospital credenciado, coisinha. Olha, você vê, é a primeira vez que eu vejo um plano de saúde que cuida da saúde e não só das doenças. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. O Ponto de Vista aqui na Paz FM, hoje conversando sobre por que Mateus é chamado de o Evangelho do Reino. Aqui ao meu lado, à minha esquerda, pastor Gilmar Tavares, no meio da bancada, pastor João Osmar de Freitas, ao lado, pastor Danilo Palar Lemos, e mais à direita, pastor Kerley Lopes da Silva, e você que fala com a gente aqui no WhatsApp. Obrigado pelo carinho da sua participação, a sua sintonia. Diga o seu nome e o local de onde você fala, tá? O Ataliba Filho, de Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É isso mesmo? Ou Ataliba Filho, Charleston, Carolina do Sul, aqui, Estados Unidos. Obrigado pelo carinho da sua participação aqui. Sim, pastor Kelly. É seu amigo também, pastor Kelly? Esse é meu tio. Rapaz. Esse é da família, né? Aí família já não pode contar muito não, né? Porque todo mundo vai puxar a sardinha. Mas muito obrigado aí ao tio Ataliba, aí nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, tá bom? Muito bom. Aqui, parabéns pelo programa, ótimo. Meu nome é Salvina, Projeto Ribeirão do Meio. É o Projeto Ribeirão do Meio também com a gente aqui. Gente, que bom, né? É da região de Anicuns ali. Obrigado, Salvina,
Um abraço para vocês aí, tá? Bom, vamos explicar para o ouvinte, então, que reino é esse que Mateus fala, que o próprio Jesus falou, quem é que vai entrar nesse reino e quando é que esse reino vem? Pastor João Osmar, a gente pode começar com o senhor? O senhor é meio luterano assim, de repente você pode trazer uma visão diferente para nós? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com uma visão mais exegética, mais interpretativa do texto e deixar a interpretação teológica para os nobres colegas teólogos também, né? Uma das grandes questões que muitas vezes as pessoas propõem por conta de alguns estudiosos, e nem sempre estudiosos tão meticulosos quanto aos critérios de estudar as escrituras, é o porquê há uma diferenciação nas expressões usadas pelos evangelistas. Mateus fala em reino dos céus, há poucas referências do reino de Deus dentro do evangelho de Mateus, mas ele usa mais a expressão reino dos céus, ao passo que os dois outros evangelistas usam a expressão reino de Deus. Isso está profundamente relacionado ao público a que se destinavam os evangelhos. As duas expressões são sinônimas, né? Reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa. Agora, o povo judeu tem uma característica que ainda predomina até hoje. As Bíblias hebraicas, por exemplo, o nome de Deus, que é composto de 4 letras, né? Yod, Re, Vav, Re, ela não se pronuncia. Apesar dos escribas na Idade Média ter criado um conjunto de vogais para pronunciar, aí propôs a pronúncia Yehová, Jeová, né? Mas eles não pronunciam. Eles falam que ou evitam pronunciar o nome do Hashem. Hashem, a palavra hebraica que significa nome, eles evitam pronunciar o nome de Deus, porque é impronunciável. Então, eles usam o Eterno, Adonai, Senhor, mas nunca Yahvé, Jeová, nada disso. Isso também tocava a vida de Mateus, né? Mateus era um judeu, escrevendo para judeus. Quando ele vai falar sobre o reino, ele nem sempre usou a expressão reino de Deus, para evitar pronunciar o nome de Deus. Então, ele usava a expressão reino dos céus, né? Basileia Turanu. Ao passo que Lucas usa mais a expressão reino de Deus, Basileia tu teu, né? Então, as duas expressões são sinônimas, mas agora não tem diferenciação quanto ao conteúdo dela. Quanto à questão territorialidade ou espacialidade, geograficidade do conceito, né? Isso está relacionado com uma pergunta que a gente poderia propor aí, que é qual era a necessidade do reino de Deus, né? E quando olhamos para o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele talvez é aquele que vai, na sua interpretação, propor os melhores elementos para interpretar a necessidade desse reino. Primeiro, olhava-se para o mundo como um mundo dominado por Satanás. Satanás é um conceito, uma pessoa e um conceito altamente judaico, né? Um mundo dominado por Satanás. E a vinda do reino de Deus culminava com o Messias que domina Satanás, amarra Satanás, né? Além de Satanás, a presença dos demônios, né? Satanás é aquele que coordena uma legião imensa de demônios. E o príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios, né? Inclusive a expressão que é usada quando ele é contestado nos seus milagres, que faz ser expulsa pelo, né? O príncipe dos demônios. E isso aí também era outra necessidade do reino. Afinal, os demônios, principalmente naquela época, destaca nos evangelhos, não sei porquê, mas uma predominância poderosa e forte de demônios, né? Gerando doenças, gerando alienações. O povo sofria nas mãos dos demônios, né? Aí a necessidade do reino de Deus. A segunda, a questão do mundo, né? Principalmente o domínio romano sobre o povo, que infligia grande sofrimento. Um reino dominando o reino de Deus, o povo de Deus. Havia aquela expectativa de que viesse o rei dos céus que dominasse o reinado, o príncipe ou o imperador romano, destitui o império romano e coloca o reino de Deus. E por último, o próprio homem, né? O próprio homem se transformava no pior inimigo que, depois de Satanás, contra o próprio homem, né? Esse homem, inclusive, é visto da perspectiva da religião da época, né? Jesus vai contestar os religiosos da sua época como inimigos, e inimigos que não faziam parte do reino.
vocês rodeiam o mundo inteiro para fazer um prosélito. E quando conseguem fazer ele prosélito da fé de vocês, colocam ele mais longe do reino de Deus do que ele estava. Essa era a ideia de Jesus. Né? Então é isso aí. Pastor Kelly? Bom, eu até pegando um gancho aqui, eu gostaria de puxar uma ideia anterior. Os judeus, eles tinham a ideia de serem governados por Deus. Entram na terra para serem governados por Deus. Mas aí começam a visualizar os reinos que estavam ao redor de si. De repente, Josué morre, aquela geração morre, e o pessoal se distancia um pouco de Deus e pede um rei. Culmina ali com Samuel, né, e o pedido de um rei. E Saul é o homem escolhido. Então, esse conceito que vem dali chega na época de Jesus. O povo estava dominado, conforme o pastor João Osmar já colocou, né? O povo estava dominado, era dominado por um reino pagão, um reino que tinha mãos de ferro, né? Roma é um reino bastante duro, bastante caro, com tributo muito alto. Então, o povo estava oprimido, o povo estava cansado daquela cobrança, de ser tributário. Mas o povo estava assim, querendo de novo aquele governo de Deus sobre eles. Mas eles estavam longe disso, porque agora essa época já tinha passado. O plano de Deus já tinha passado para isso. Talvez por isso eles não entenderam a espiritualidade e o que era o reino de Deus naquele momento. E por isso estão até hoje buscando e deixaram a vez passar, e por isso nós estamos aqui, a igreja, né? Mas de uma maneira, é lógico, resumindo bastante o conceito, e de uma maneira bem simples. Mas nós precisamos entender que, trazendo para os nossos dias atuais, tem muita gente que está esperando um reino material. Tem muita gente hoje, e até pregadores, fomentando isso nos nossos púlpitos, a levar os nossos irmãos a pensar num reino material, num reino físico, num reino que nós vamos dominar. Mas o reino de Jesus, que ele trouxe, ele é um reino presente, espiritual e vindouro. Ele está conosco hoje e ele é vindouro num conceito mais amplo de onde nós vamos reinar verdadeiramente, né? E eu acho que a gente pode tomar essa direção. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo assim a deturpação da palavra de Deus para buscar esse reino material. Muito bom. Deixa eu só abraçar aqui rapidamente a Olívia Amorim, que está ligada com a gente, o Eliomar Lourenço. Ele é do assentamento Lebre, em Doverlândia. Obrigado, Eliomar. Pastor Danilo? Sim, pastor Danilo. Com o senhor ou pastor Gilmar? Pastor Gilmar? Sim, pastor Gilmar. Fica à vontade. Eu gostaria de mencionar aqui um livro que eu trouxe. É o Evangelho do Reino. Eu não sei se o autor é muito celebrado por todos, mas eu achei muito interessante, que é George Led, né? O George Led, ele vai falar especificamente nesse livro sobre o reino. Ele fala sobre o que é o reino de Deus, o reino é amanhã, o reino é hoje, né? O ministério do reino, a vida do reino, a justiça do reino, e tudo dentro dessa pauta do programa, né? Ele trata nesse livro. Se você quiser conhecer um pouco mais, quem sabe você consegue adquirir esse livro aí nas livrarias evangélicas. O Evangelho do Reino, o reino de Deus. Quando eu olho para esse tema, só vem à minha mente o Sermão da Montanha, não tem como. Eu leio outros textos, vou para outros evangelhos, mas o Sermão da Montanha faz com que a gente entenda como que é essa constituição do reino de Deus. Em momento algum, Jesus quer que a gente se prenda às coisas daqui. Inclusive, você até cita na pauta do dia um versículo muito importante, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. E o interessante é que ele estava aqui combatendo aquela ansiedade que as pessoas têm pelas coisas daqui, né? Os bens aqui, o material aqui, as posições aqui.
E isso vem causando muita ansiedade, muita preocupação. Um outro autor disse que a ansiedade é o excesso de futuro, né? A depressão seria o excesso de passado. Eu não sei até onde isso se encaixa, mas eu achei interessante. E quando ele está falando de ansiedade, é que as pessoas estão preocupadas com as coisas daqui, que elas vivem ansiosas, e essa ansiedade causa preocupações e uma preocupação que talvez de problemas que nunca vão existir. Eu me lembro uma vez no seminário, em Pindamonhangaba, tinha um moço chorando, e aí passou um colega na porta e falou assim: por que você está chorando desse jeito? Aí ele falou assim: não, é minha mãe. O que houve com a sua mãe? Aconteceu algum acidente? Ela está passando mal? Está internada? Não, é que eu estou com medo dela morrer. E o que foi que aconteceu? Não, é porque eu estou com medo dela morrer um dia. Então, às vezes a preocupação faz com que você acaba antecipando problemas que talvez nunca vão acontecer. Então, o reino de Deus vai fazendo com que a gente... gostei muito de uma pregação do Luiz Alberto e da Márcia, quando eles falam sobre a saúde emocional. O reino de Deus nos faz ter saúde emocional, para você saber lidar com os momentos bons e os momentos difíceis. Os momentos bons, eles vão acontecer, mas o reino de Deus também nos prepara para os momentos complicados. O reino de Deus fala de construção, fala de fundamento arenoso, fundamento sobre a pedra. A diferença aí, alguém pode até perguntar, então, como é que eu vou saber se alguém está sobre o rei, no reino, né? Aí, Mateus, no capítulo de número 7, diz que a melhor forma de você entender quando alguém está no reino ou não é depois da tempestade, depois da ventania, depois da enxurrada. Porque depois da tempestade, enxurrada, ventania, quem estiver construído a sua casa no reino, sobre o fundamento certo, ele estará de pé. Eu achei isso fantástico, eu achei isso maravilhoso, porque é justamente isso que tem que acontecer. Você e eu precisamos nos construir a nossa família, nosso ministério dentro do reino. E o que vai testar isso são o calor das adversidades, os problemas, as necessidades, porque quem está emocionalmente sadio, ele vai saber passar por tudo isso na direção de Deus, de acordo com a constituição do reino, e chegar do outro lado e poder dar um testemunho. Olha, eu passei por isso, Jesus me ensinou isso e eu estou de pé. Isso é o que nos faz querer fazer parte do reino. É poder passar por qualquer circunstância e estar em pé. Muito bom. Obrigado, pastor Gilmar. O pastor Danilo também, com a sua opinião nesse bloco. A Lucilene Souza, se entendi um pouquinho dos evangelhos, Jesus ensinou que o reino de Deus não vem com aparência humana, mas está dentro de nós. Então, é uma questão de identidade. Assim como a nação judaica prescindia de território antes de 1948. O povo de Israel, como uma nação sacerdotal, prefigurou o reino de Deus que viria com a vinda do Filho do Homem, é a opinião da nossa ouvinte Lucilene. Obrigado, Lucilene. Pastor Danilo. E só complementando o que já foi muito bem exposto pelos meus antecedentes, a questão que foi perguntada sobre quem irá estar dentro do reino de Deus ou quem vai participar do reino de Deus. Essa pergunta, pastor Danilo, é importante porque está muito bom ouvir vocês, não é? Ouviu o Cleide Vitória, Dealina também com a gente aqui, pastor Danilo. A Antônia Doralice, diga o seu nome e o local de onde você fala, tá bom, Antônia? Obrigado, querida. Ivan Carlos Brasileiro, olha que coisa boa, rapaz, que audiência qualificada aqui. É radialista também, nosso amigo, nosso companheiro. Aí a esposa Patrícia Freciane, é isso mesmo? A Freciane ou Frechiane, o Ivan Carlos? Ivan, onde é que você está? Diga o seu nome e também a sua cidade aí. O Ivan é de Posse, Goiás. É de Posse, Goiás, é radialista também, é companheiro nosso aí. Obrigado, tá? O Fernando Cavalcante é de Porangatu, né? De Rádio Ligado. Ô, Fernando, obrigado, querido. Também pelo carinho. Gente, tão bom ver vocês aqui, acompanhar vocês. Pastor Danilo,
Tá muito bom ouvir vocês, e como disse aqui a Lucilene Souza, é muito, muito edificante. A gente está aprendendo muito com vocês aqui, não é, Lucilene? Mas tem uma coisa que eu acho que vocês não me responderam ainda, que eu estou curioso para saber de vocês. Quem é que vai entrar no reino? Quando é que vai se dar esse reino? E como é que vai ser na prática esse reino? Conta pra gente no início do próximo bloco aqui do Ponto de Vista na Paz FM. Ponto de Vista, o novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM. 89,5. A sua rádio. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Acesse agora mesmo as nossas redes sociais e se inscreva para participar. Você poderá ganhar kits com os deliciosos produtos Boa, linguiça toscana, batata palito Boa, presunto e muito mais. Acesse agora e veja o regulamento. Toda quinta-feira você poderá receber a ligação surpresa da Paz FM. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Hoje é dia de Ofertaço Pretas. Uma explosão de economia em todas as sessões. Ofertaço Pretas. Tudo para você encher o carrinho. Colchão mole, R$16,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa, R$4,79 o quilo. Budweiser, 550 ml, R$4,99. Red Bull, 250 ml, R$4,99. Arroz União, 5 quilos, R$8,49. Mucilon Nestlé, 400 gramas, R$5,99. Fralda Personal Baby, R$15,99. Ofertas válidas de sexta a domingo. Tudo bem, tudo Pretas. Beba com moderação. Armazém do Livro. Livros escolares para compra, venda e troca. www.armazendolivro.com.br 3212-8761. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Ponto de Vista. Oferecimento AME Planos de Saúde. Seu plano para viver melhor. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Atenção! O Magazine Luiza está chegando em Senador Canedo com um novo jeito de trabalhar. Uma das maiores empresas do varejo brasileiro, com mais de 900 lojas e que não para de crescer. Abre vagas para vendedor, assistente de vendas, estoquista e montador. Todas as vagas estão disponíveis também para pessoas com deficiência. Cadastre seu currículo agora mesmo em carreiras.magazineluiza.com.br/Senador Canedo e vem para a melhor empresa para se trabalhar no varejo. Vem trabalhar feliz. Vem pro Magazine Luiza. Tentando deixar o cabelo mais liso, mas tá difícil? Chegou a linha 3 vezes mais liso Biostratos. Shampoo anti-umidade, condicionador, máscara capilar, spray pra escova e a superdose desmaia cabelo. Agora sim, com a linha 3 vezes mais liso Biostratos, tudo fica mais fácil. Sua escova fica mais lisa, mais duradoura, sem química e com brilho intenso. 3 vezes mais liso é Biostratos, nas melhores lojas do Brasil. Paz FM Goiânia, 100% gospel. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. 2019 é o ano de você viver toda a tecnologia de um Volkswagen. Aproveite as condições imperdíveis na Belcar e comece o ano de Volkswagen novo. Novo Polo a partir de 49.990, bônus de 2.000 mais taxa zero. Virtus a partir de 58.490 mais taxa zero. Amarok V6 taxa zero e valorização de até R$10.000 na sua picape usada. Belcar Veículos, BR 153, Rio 12 e Avenida Anhanguera. Trânsito seguro, tudo faz a diferença. Oi, coisinha, tô aqui pra contar uma novidade pra você. Se você tem mais de 59 anos e tá precisando de um plano de saúde, você tá que nem eu, né, fera? E eu encontrei o AME em Goiânia. Eles têm acompanhamento, exame e hospital credenciado, coisinha. Olha, você vê, é a primeira vez que eu vejo um plano de saúde que cuida da saúde e não só das doenças. O mercado escolhe os melhores profissionais e eu escolhi o melhor curso técnico.
O Colégio Vitória, há mais de 20 anos, forma profissionais técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, análises clínicas e agora em farmácia AD. E especialização e capacitação em instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho e manutenção de equipamentos hospitalares. As mensalidades são a partir de R$ 199,00 até o final do curso. Venha você também para o Colégio Vitória. Matrículas abertas. 3224-7527. O que toca o seu coração, toca na Paz FM 89,5. Paz FM. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Luiz Alberto. Ponto de Vista falando sobre por que Mateus é considerado o evangelho do reino. A gente recebe hoje aqui também uma visita ilustre da cidade de Anápolis, é o Valdson, dos Galileus de Anápolis, de Cláudio Valdson, está aqui ao vivo com a gente também na live. Esse moreno simpático que você está acompanhando aí, de roupa escura aqui em pé, o Valdson, tá? A JC Silva, isso é o pastor JC Silva, a Defama Palmares Trindade, também com a gente aqui, pastor Kerley, bom, hein? Muito bom, né? Um dirigente lá nosso, um amigo também, um grande obreiro do Senhor. Muito bom. Clébia Silva, Luiz Roberto convidado, estou aqui ligadinha. Obrigado, Clébia. Goianésia, olha que coisa boa. Terra boa de Goianésia, ligada na Paz FM. Jefferson Pinheiro, Luiz Alberto, estou aqui ligadinho no programa Ponto de Vista da Rádio Paz. Jefferson Pinheiro. Ô, Jefferson, obrigado. Mas é sempre dizer, ô, Jefferson, de onde você está falando, é Goiânia, né, Jefferson? Obrigado, viu, querido, pela participação, tá? A Sandra está informando aqui, esse assunto me deixa muito curiosa, e logo, né? Estou encantada com o assunto aqui, apaixonada aqui, ouvir sobre Jesus. Ivan Carlos está em Brasília agora, ouvindo a gente agora, não está em Posse, está em Brasília. Vizinho, né, Ivan? Ivan Carlos, brasileiro, muito bom, querido, obrigado pela honra, tá? Quando vier a Goiânia, vem tomar um cafezinho com a gente aqui na Rádio Paz FM, tá, Ivan? Um abraço, tá? Clarice Assis, eu sou ouvinte da Rádio Paz FM, ouvinte fiel do Ponto de Vista. Obrigado, Clarice, pelo carinho da sua audiência e a sua participação aqui no Ponto de Vista da Paz FM. Bom, eu vou passar a palavra ao pastor Danilo, aqui à minha esquerda o pastor Gilmar Tavares, no meio da bancada pastor João Osmar de Freitas, à direita aqui o pastor Danilo Palar Colenda Lemos e mais à direita o pastor Kerley Lopes da Silva, né? Pastor Danilo, então, com o senhor agora, tá muito bom ouvir vocês, mas tem algumas coisas que eu acho que vocês esclareceram, eu tô doido para saber, e há ouvintes também aqui, né, Clarice? É bom demais ouvir essas coisas e a gente aprender sobre isso, como diz a Sandra. Sandra, eu também estou curioso. Eu acho que vocês não disseram para a gente ainda quem é que vai entrar nesse reino, quando é que vai ser esse reino e como é que vai ser na prática esse reino. Pastor Danilo? Bom, a questão soterológica de salvação, né, dentro da doutrina de salvação, quem vai entrar no reino? Claro que aí é a questão da salvação, né? Alcançou a salvação, creu no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo. Sendo salvo, ele já está incluído, uma questão de inclusão, no reino de Deus. Agora, na questão efetivação, né, na questão de ainda estar por acontecer, que é até o que falou ali o pastor Gilmar, do ainda vai cumprir-se, é a questão do milênio, né? Questão do reino de Deus, milênio, o reino de Deus sobre a terra, o milênio. E aí, quando nós falamos de milênio, depende muito da questão também da corrente escatológica a qual a pessoa abraçar, ou qual a pessoa defende, né? Nós temos várias correntes escatológicas. E dentro de uma das correntes escatológicas, que é a que eu quero, não quer dizer que estou a defendê-la, mas eu quero situar aqui para nós podermos entender a importância para os judeus, é quando nós acompanhamos a questão da 70ª semana de Daniel, que os judeus, ao passarem por todo aquele transcurso, no final de toda essa contingência da grande tribulação, e então há ali a segunda vinda do Messias, quando ele vem para vencer e por fim a tríade, né? Anticristo, falso profeta, que são comandados pelo dragão, no caso Satanás. E quando ele vem para derrotar, ali na batalha do Armagedon, vem para derrotar Anticristo e falso profeta, ele vem em glória. Ele vem na posição de um rei. Ele vem com o seu, vamos dizer assim, exército glorioso, com a sua corte gloriosa, não é? Aí vem junto o exército
celestial, né? E os judeus, ao verem isso, eles contemplam o que eles sempre esperaram. Aí é uma esperança que guardava no coração deles ver o Messias redencionista, o Messias que vem para vencer, o Messias que vem para instaurar um reino, o Messias que é um rei, eles veem agora. E ao verem e acreditarem e confessarem ele, como confessaram anteriormente, resistindo ao anticristo e ao falso profeta, claro que morrem como mártir, mas essa morte de mártir em consequência dessa resistência, eles conquistam a oportunidade, eles, judeus, de entrarem no reino e de poderem reinar aonde sempre quiseram, né? Dentro do seu contexto geográfico e tendo alguém que vai sentar lá no trono do rei Davi e vai reinar sobre Jerusalém. Então, efetiva-se um sentimento, um desejo, uma expectativa que sempre Israel teve, sempre os judeus tiveram nesse momento. Agora, quando nós olhamos para a igreja, quem vai entrar no reino? Eu aceitei Jesus, automaticamente faço parte do corpo. Já sou igreja, né? E sendo eu igreja, fazendo parte do corpo, entrarei no reino quando também o reino se efetivar o milênio, né? Claro que para a igreja, o plano aí vai depender de várias impressões. Aquele que defende que a igreja passará pela tribulação, aquele que defende que a igreja não passará pela tribulação, aí vai ter cada um uma linha exegética para interpretar os textos. Porém, o interessante que eu quero complementar aqui, que a igreja, ela estará, então, tendo a oportunidade de sentir-se dentro do reino, de estar efetivando-se a participação dela dentro do reino, também no milênio. E aí não existe uma separação nesse momento para Israel e igreja, porque aí sim eles são um só povo, né? Nesse momento do reino, nesse momento em que os salvos em Cristo, todos os salvos, independente de raça, estão geograficamente e espiritualmente participando de um reino. Qual reino? O reino de Deus, não é? Por isso que até podemos dizer que esse versículo que o José Alberto coloca aqui como epígrafe, Mateus 6,3, ele pode ter até dois sentidos. Um sentido, que você vai buscar o reino de Deus e as coisas, que coisas que vão ser acrescentadas? As coisas sociais, as coisas espirituais, as coisas materiais e as questões políticas também, não é? Então, se havia uma expectativa de um reino político, busca o reino no aspecto espiritual, que aí você vai alcançar ele socialmente, materialmente, e lá no futuro, no aspecto escatológico, o político. Porque aí você vai reinar com ele como você sempre quis, ser um rei, ser um súdito de um rei e ter um rei sobre a sua vida. No caso, como Mateus está dirigindo para os judeus, é esse um viés que ele está falando. Olha, se assim se cumprir na tua vida, você lá no futuro, no milênio, tem um reino político, você vai reinar com ele. E ele vai cumprir-se como você sempre quis ser um súdito, e ele como um rei, reinando sobre Israel, reinando sobre o teu povo. A pergunta talvez fosse essa, pastor Josmar. Quando é que vai vir esse reino e como é que ele vai ser na prática? Eu vou pegar aquelas expressões que tinham sido usadas aqui pelo pastor Gilmar, agora há pouco, sobre o já e o ainda não. Essas duas expressões são as expressões que os especialistas em Novo Testamento acharam para explicar duas realidades a respeito do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é uma realidade presente, concreta, historicamente implantada, desde a época que Jesus apareceu, pregando o evangelho do reino, como diz Mateus lá no capítulo 4, né? Só que esse reino, ele não é totalmente um reino político externo, né? Mas, como disse a nossa nobre ouvinte, né, é algo que se relaciona com a nossa identidade. E essa identidade se relaciona com o reino de Deus à medida que Jesus Cristo, ele exerce o reinado dele sobre as nossas vidas, mudando as nossas vidas, os nossos corações,
o nosso jeito de ser, nos tornando pessoas com comportamentos e características de cidadãos desse reino, né? Então, esse reino, quando é que ele virá? Ele não virá, ele já veio, né? Então, ele já veio, ele é pleno. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda não veio, né? Isso é o grande paradoxo do Novo Testamento, porque ele é algo espiritual, mas agora, fisicamente, concretamente, ele não é. Ele vai se concretizar no final dos tempos. Aqui é a palavra do pastor Danilo. Quando Jesus Cristo vier novamente, no final do milênio, aí então ele vem para instaurar o juízo, né? O juízo final. E aí, nisso, eu quero evocar uma palavra do próprio Evangelho de Mateus para exemplificar o quando e quem entrará nesse reino, né? É Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que fala lá do momento final, né? Quando o reino haverá de complementar, e fala também das pessoas que vão entrar. É interessante, pastor João Osmar, que o senhor faz citação aqui, Mateus 25, para o ouvinte poder acompanhar também, 25? 25 a partir do versículo 31. Versículo 31. Parece que os próprios judeus e os discípulos parece que estavam pressionando Jesus, porque eles estavam querendo saber a respeito do assunto, né? Parece que era uma angústia, né? Jesus, quando é que vai ser? É quando começa o capítulo 24, né? Quando acontecerão essas coisas? Né? Quando vai ser restaurado? Quando vai acontecer? Como é que vai ser? Essa coisa toda. E aí... O senhor poderia ajudar a gente a entender? Porque a gente fica doidinho para saber mesmo. Eu até concordo com eles. A gente fica doido para saber quando é que vai ser e como é que vai ser esse negócio. Só para você ter uma ideia, quando Jesus é interpelado pelos seus discípulos, está no início do capítulo 24 aqui de Mateus, né? Eles estavam chegando em Jerusalém, vê o templo, seus discípulos falam para Jesus, olha que grandes pedras, que coisa magnífica, e eles estão empolgados. Jesus joga aquela latada de água fria, né? Não ficará pedra como sobre pedra. Aí eles pensam, Senhor, quando é que vai acontecer isso? E quando será? E que sinais haverá da tua vinda? Aí Jesus vai falar aí é onde a gente entende que o reino de Deus, ele passa por várias etapas, né? Tem a etapa da vinda dele, a presença de Jesus curando, expulsando demônios, superando o poderio de Satã e assumindo as rédeas da nossa história de maneira concreta, presente. Emmanuel, Deus conosco. Mas também passa pela destruição de Jerusalém, anos 70, está prometido, está previsto no capítulo 24, e também fala dessa concretização futura, que é esse que eu vou ler aqui agora. Que o reino, então, ele é algo que está presente, mas também não está plenamente presente. Então tem o reino de Deus passa a ser realidade para nós quando entregamos as nossas vidas a Jesus e submetemos ao reinado e ao senhorio dele. Aí já estamos dentro do reino e só permanecerão e entrarão no reino dele as pessoas que estiverem nessa condição, né? Essa condição para entrar nesse reino é uma questão de graça de Deus, né? Apenas fé em Jesus, você entra no reino. Agora, o permanecer no reino depende de responsabilidade humana, né? Então, são dois lados que andam junto, graça de Deus e responsabilidade humana. A graça nos coloca dentro do reino. O Sermão do Monte, capítulo 5, e 6 e 7 de Mateus, é o que garante a nossa perseverança e a manutenção da gente dentro do reino. E aí, Mateus, no capítulo 25, ele vai dizer assim, a partir do versículo 31, do capítulo 25 de Mateus, ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Né? Pastor João Osmar, só falar um negócio interessante, o senhor está lendo Mateus capítulo 25, sim, não é isso? A partir do versículo 31. 31, para o ouvinte poder entender aqui. O senhor falou de um negócio interessante aqui, que foi o próprio Jesus que falou isso aqui, não é? Isso. Entrai, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aqui, ó. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo é o verso 34.
Só que em Mateus capítulo 14, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai preparar a morada. Isso em João. Se não fosse assim, eu não teria dito. João capítulo 14. 14, ok? Verso 6. Por que aqui ele está falando que o reino está preparado desde a fundação do mundo? E por que João relata que ele falou que vai preparar lugar e depois volta? Se o reino está pronto, essa resposta vem no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Abraçar aqui o Guiomar de Imperatriz, Maranhão. Tô ligado aqui no programa através do aplicativo da Paz FM, também aprendendo muito com a palavra do pastor Danilo. Ó, pastor Danilo, aqui um abraço para Guiomar, Imperatriz do Maranhão, tá acompanhando o senhor aqui, tá? Via aplicativo, tá ouvindo o senhor aqui. Muito obrigado, Guiomar. E aproveito até, Guiomar, para fazer uma propagandinha minha aí. Se quiser me levar em Maranhão, facinho. Só entrar em contato com o meu WhatsApp aqui, 6299981091777. Muito bom. Ensinador também prega. Muito bom, Guiomar. Um abraço, tá? A Aline Alves de Cesarina. Ô, Aline, obrigado pela participação com a gente aqui também. Rubeni está em Teresópolis. Luiz Alberto, como estou ficando sabida aqui, ouvindo o Ponto de Vista todos os dias. Obrigado, Rubeni. Abraço para os amigos de Teresópolis acompanhando a gente. Darlan, meu amigo Darlan, pastor Darlan, Varjão. Ô, pastor Darlan, obrigado. Sim, pastor Darlan, vou mandar o seu recado aqui, tá, querido? Obrigado pela participação. Bom, então, se Jesus disse que o reino está pronto desde a fundação do mundo, por que em João ele diz que vai preparar lugar e depois volta para buscar o povo dele? Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Pro dia começar bem e você aproveitar ao máximo cada minuto, nada como um bom café brasileiro. O café brasileiro dá aquele ânimo, transforma o dia e é perfeito para tomar quentinho em cada ocasião, em casa, no trabalho, com seus amigos e familiares. Afinal, tudo começa depois de um bom café. Café brasileiro. Compartilhe bons momentos. Volta às aulas é no Bazar Universo. 3258-9195. GO 040, em frente ao viaduto do Madre Germana. Todos os domingos, na Paz FM, de 10 ao meio-dia. Programa Movimento Jovem. Oferecimento. Conheça a Clínica Coluna em Movimento. O nosso foco é corrigir a causa do problema sem uso de medicação ou cirurgia. WhatsApp 629-9999-3994. Tem mega loja Inovar Cosméticos agora também, em Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, pertinho da cidade empresarial. Tá todo mundo ligado na Paz! A Panificadora Mundial está com muitas novidades. Seja no café da manhã, no almoço ou no happy hour, tem uma delícia te esperando. Vem pra Mundial, Rua 90, Setor Marista. A família Peta Caseira cresceu e, além de fabricar o melhor biscoito de polvilho há mais de 20 anos, agora produz a famosa e irresistível bananada Nani, aprovada e já conhecida pelo seu paladar. Da próxima vez que for no supermercado, padaria, restaurante ou lanchonete, peça Peta Caseira e bananadas Nani. A excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Paz FM Goiânia, 100% gospel. A rádio. Eu Querer é o nome do EP da Elaine Martins, que já está disponível nas plataformas digitais. Músicas inéditas, mensagens de encorajamento, força e esperança, na voz inconfundível de Elaine Martins, EP Eu Querer. Mais um lançamento MK. Disponível em todas as plataformas digitais. Breve em CD nas lojas e MK Shopping. Mais um lançamento MK.
Ano novo, sorriso novo. Que tal investir em você e na sua família em 2019? Conheça a Nano Odontologia. Visite uma das unidades Nano e surpreenda-se. Estacionamento próprio, horários flexíveis e o melhor, condições super especiais. A Nano Odontologia tem tudo para fazer seu 2019 diferente. Agende sua avaliação. Vila Brasília, 3280-8404. Cidade Livre, 3548-4748. Nano, porque a vida merece um sorriso. Daqui a pouco, logo após o ponto de vista, Conexão 89, com Márcia Alves, aqui na Rádio do Seu Coração. Boa do dia Atacadão. Todos os dias, produtos em destaque com preços ainda mais baratos. Avenida Goiás Norte com Perimetral. Avenida Rio Verde ao lado da Cidade Empresarial e Rodovia dos Romeiros ao lado do Fit Club. Atacadão, lugar de comprar barato. Chácara Hello, realizando seu evento. Casamentos, festas de 15 anos. 99137-6058. Uma multidão de amigos, Paz FM. Goiânia, uma multidão de irmãos, a rádio do coração. O ponto de vista respeita a opinião do ouvinte. Luiz Alberto. Boa tarde, Luiz Alberto, a paz do Senhor. Aqui é Gilcleide Gomes, do setor Jardim Guanabara. Estou aqui ligadinho, ouvindo o seu programa. Estou amando essa palavra que vocês trouxeram hoje. Está muito, muito lindo esse estudo. E sou ouvinte fiel do seu programa, escuto todos os dias. E eu quero mandar um abraço para minha amigucha, Rubeni, aqui mora lá em Teresópolis. Ela acabou de mandar um áudio para vocês. A gente somos da mesma igreja e ela mora lá em Teresópolis, sempre aqui para Goiânia. Congrega aqui na rua Canoeiros com o pastor Wesley. E eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Paz FM, inclusive para ela. Manda um abraço para ela, para mim, por favor. Excelente. Tá Gilcleide Gomes e a Rubeni em Teresópolis. Que joia, ô Gilcleide. Obrigado, querida, pela participação sempre com a gente aqui no Ponto de Vista, né? Obrigado pelo carinho aqui. Sueli? É a Sueli? Não, é a Sueli que está no ar aqui. Mas tem que dizer o nome. Luiz Alberto, manda o meu abraço aqui, mas diga o nome, por favor, aqui. O local de onde você fala é Fransali. Não disse o nome aqui, por favor. Diga o seu nome, por gentileza. É a Sueli, né? Sueli? Tá em Goiânia, o Sueli. Obrigado, querida, pela sua participação, tá? Diga o nome e o local de onde você fala. Sou fã número 1 da programação da Paz FM. Mas diga o seu nome e o local de onde você fala. Venâncio Tomás. Diga o nome, Venâncio. Obrigado, querido. Diga o nome aqui, o local de onde você fala, tá? Bom, aqui à minha esquerda, pastor Gilmar Tavares Reis, da cidade de Anápolis. Pastor João Osmar de Freitas, no meio da bancada. Também pastor Danilo Palar Lemos. E à direita, o pastor Kerley Lopes da Silva. E a gente fala sobre por que Mateus é o evangelho do reino. Esse é o tema do programa. Mas tem duas coisas que vocês precisam explicar para a gente antes de nós terminarmos o ponto de vista. Eu quero que vocês expliquem para a gente o seguinte: quem é que não vai entrar nesse reino? Quem é que não vai entrar nesse reino? Vocês falaram quem vai entrar, mas os limpos de coração. E quem é que não vai entrar nesse reino? E se Jesus falou aqui, o pastor João Osmar leu aqui, em Mateus capítulo 25, o reino está preparado desde a fundação do mundo. Mas João capítulo 14, Jesus falou, eu vou preparar lugar. E aí? Está pronto ou não está o reino? Pastor Kerley. Luiz Alberto, eu quero então ler João capítulo 14, a partir do versículo 1, para a gente esclarecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos por parte. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então as moradas estão prontas desde a fundação do mundo. E Jesus complementa, se não fosse assim, se não tivesse essas moradas, eu teria dito para vocês, vou preparar lugar.
O lugar já tem, as moradas estão prontas. O que Jesus foi fazer? Arrumar um cantinho para a gente. Esse cantinho já está pronto, ele vai selecionar. Vai estar pronto, já vai ter o seu nome, o seu novo nome que você vai receber, numa pedrinha que Jesus vai te entregar na sua mão, caro ouvinte. Vai ter também a sua morada já te esperando, que já está pronta desde a fundação do mundo. Eu não creio que a gente possa fugir muito disso, mas os nobres amigos e pastores aqui também podem trazer a sua resposta, claro. Sim, pastor Gilmar. E aí, como é que explica essa situação? Tá pronto ou não tá? Eu já estava pensando naquela pergunta sobre quem não vai entrar, né? Nós voltamos do segundo no bloco aí. Então, quando eu olho para essa narrativa do reino, Jesus, ele veio para fazer um tipo de uma divisão. Não uma divisão entre altos e baixos, gordos e magros, ricos e pobres, negros e brancos, mas entre quem está no reino e quem não está no reino. Tem muitas pessoas que se iludem por orarem a Jesus e se autodeclaram participantes deste reino. E não é bem assim. Por exemplo, nós temos um episódio de Lucas, capítulo 23, exatamente no momento que Cristo está na cruz. Naquele exato momento, tem dois malfeitores. A Bíblia deixa claro isso, são malfeitores. Eles chegam ali xingando, eles chegam blasfemando, eles chegam escarnecendo. O da esquerda, que a Bíblia menciona, esse diz o quê? Jesus, desce da cruz e salva a ti e a nós também. Veja que ele fala com Jesus, ele está próximo de Jesus. Se não estivesse crucificado, certamente ele poderia tocar em Jesus, só que ele fala com Jesus sem quebrantamento. Ele fala com Jesus sem arrependimento. Ele fala com Jesus sem estar pensando no reino. Ele não está pensando nem no reino que já veio e nem no reino que virá. O que ele quer mesmo é um livramento momentâneo do seu sofrimento. Porque ele está ali na hora da morte. Ele vai morrer. Ele recebeu pena capital. E ninguém podia passar da sexta para o sábado na cruz. Alguém, se ele não tivesse morrido ainda, alguém ia provocar essa morte. Como provocou no caso dele, quebraram-lhe as pernas, o peso do corpo desceu e ele morre ali sentindo muitas dores e pelo texto a gente percebe que ele morreu e morreu sem salvação. Veja que o outro também chegou ali nas mesmas circunstâncias, xingando, blasfemando, escarnecendo. Só que ele entende que para fazer parte deste reino, ele precisa aproveitar a oportunidade que ele está tendo de estar perto de Jesus. A atitude dele é diferente. Veja que agora ele apresenta temor. Ele diz assim para o bandido da esquerda: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Em outras palavras, eu estou com o coração cheio de temor. O que é que me faz fazer parte deste reino? O que é que me coloca dentro do reino? É o temor. Temor não é medo. Temor é um profundo respeito que se tem por Deus a ponto de não querer contrariá-lo. Outra coisa que me chama a atenção, ele diz assim: nós estamos aqui por justa causa, mas esse nenhum mal cometeu. Ele está o quê? Ele está reconhecendo que é pecador. E eu acho esse negócio impactante, porque para eu fazer parte do reino, eu preciso reconhecer que sou pecador. Quem é que acha que é santo demais, crente demais, que se for para o céu está fazendo um favor para Deus, não pode ser salvo. Ele precisa reconhecer que é pecador. Jesus disse assim para José: não vai embora não, José, fica aí, porque quando esse menino nascer, que é uma ação do Espírito Santo, tu irás colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. João Batista, Jesus se aproxima e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
esse que reconhece que é pecador é o que vai ser colocado. Ele entra no reino e é colocado no reino por vir. E por fim, ele termina assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que mensagem poderosa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é que tem reino? É rei. Então, para eu fazer parte deste reino, eu preciso reconhecer que não estou diante de um qualquer. Eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí Jesus finaliza dizendo assim: hoje mesmo, porque ele ia morrer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fiquei muito tempo tentando entender o que era o paraíso, né? Mas aí, lendo Apocalipse de novo, capítulo 21, eu entendi que o reino de Deus é por aquilo que lá não vai ter. O que lá não vai ter? Choro. Um lugar que não tem choro só pode ser o paraíso. Não tem dor. Não tem dor. Um lugar que não tem dor, não tem luto. Se não tem luto é porque não tem morte. Se não tem morte, um lugar que não tem morte. Não tem sofrimento. Os paraísos daqui da terra, tem muita gente que acaba morrendo. Uma mulher caiu aqui em Corumbá, escorregou numa pedra, bateu a cabeça, morreu a caminho do hospital. Em um dos lugares mais bonitos do estado de Goiás. Agora, nesse reino, lá não vai ter morte. E o que é que me tira desse reino? O que é que me tira desse reino? Porque reino de Deus é relacionamento. E bons relacionamentos. E quando eu falo de bom relacionamento, não é você mandar embora o mau relacionamento e ficar só com os bons. Mas o reino de Deus é reconciliação. O que rompe este relacionamento? Segundo Mateus capítulo 5, versículo 21, diz que o que rompe esse relacionamento é o homicídio. O que rompe esse relacionamento é a ira. O que rompe esse relacionamento é o desprezo. O que rompe esse relacionamento é o xingamento. Xingamento, desprezo, ira, homicídio, rompe relacionamento. Isso me tira do reino. E Jesus, ele prima muito mais relacionamento, e agora eu vou entrar num assunto polêmico, e vocês podem me puxar a orelha, se caso entender assim, mas entendendo aqui o texto, eu percebo que Jesus valoriza muito mais o relacionamento que me põe no reino do que a oferta. Porque ele diz assim, ó, na hora de entregar a oferta, se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, antes de entregar a oferta, vai lá consertar primeiro. Porque o reino não se compra. Com muito respeito e amor que eu tenho no meu coração pelos pastores que certamente estão nos ouvindo, por mais que eles nos conheçam, mas eles não nos conhecem plenamente. Quando alguém vem entregar uma oferta, por não nos conhecer plenamente, ele vai receber essa oferta. A questão não é o pastor receber a oferta. A questão é o ofertante ter consciência se ele está ofertando dentro do reino ou fora desse reino. Se ele rompeu o relacionamento com alguém, ele precisa reconciliar, porque senão isso vai colocá-lo fora do reino. Na hora que ele reconcilia, então ele pode ofertar, porque agora ele está ofertando dentro do reino. E Jesus disse o quê? Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, e lhe garanto que você só sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Isso rompe relacionamentos. E reino de Deus é relacionamento. E para termos esse relacionamento, tem um ponto extraordinário na mensagem que o senhor pregou, Luiz Alberto, que é a questão do perdão. Perdoar a si mesmo. Tem muita coisa que poderia ter sido feito diferente. Se a gente for investigar a consciência, certamente nós vamos dizer, olha, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Isso aqui me colocou fora do reino. Eu poderia ter feito diferente. Muita coisa. Mas
eu gostaria que você se perdoasse e olhasse agora para o presente e para o futuro e para o autor e consumador da nossa fé, esse que tem o poder de nos colocar no reino, Jesus Cristo. Se perdoe, perdoe quem te ofendeu, perdoe quem te ofendeu. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, talvez eu não sei mesmo não, mas o Deus que nós estamos falando, ele sabe. Este Deus que nós estamos mencionando ele aqui, ele sabe que você foi caluniado, difamado, traído, abandonado, e ele te entende. O que é lindo do evangelho do reino é isso, que ele nos entende. Se você passou por tudo isso, ele te entende. E agora o exemplo dele é que mesmo passando por tudo isso, ele não amaldiçoou ninguém, ele não xingou ninguém, ele não escarneceu ninguém, pelo contrário, ele perdoou a todos. Isso é reino. Isso é reino. E o mais difícil nessa geração do vitimismo é pedir perdão, porque a gente sempre acha que está certo, né? Quem acha que sempre está certo vai ficar fora do reino. Agora, se você entende que deu muita mordida ao longo da caminhada, você que entende que deu muito coice ao longo da caminhada, você que entende que deu muito soco ao longo da caminhada e machucou alguém, por que não pedir perdão? Porque pedir perdão é nobre, te põe dentro do reino de novo. Muito bom, pastor Gilmar Tavares. Até o Adão Faustino aqui está em São Luís dos Montes Belos. Obrigado, viu, Adão, aqui pelo carinho da sua participação aqui no nosso ponto de vista, né? E também aqui a Marli de Paiva Lins, é isso mesmo, obrigado, né? E também aqui, bom, para a gente finalizar aqui, pastor Danilo, na sua concepção, para a gente finalizar, quem é que vai ficar de fora do reino? Ficará de fora do reino, nesse aspecto, quem não alcançar a salvação. Aquele que não foi salvo não herdará o reino, né? Ele não foi não compartilhou do benefício da graça alcançado através da salvação, não foi salvo pela graça, porque ele não se adequou, não se enquadrou dentro dos parâmetros para ser salvo e automaticamente perdeu a concessão de ser efetivado no reino de Deus. Quem está nos ouvindo, pastor Danilo, quer contato com o senhor? Obrigado pelo carinho da presença. Pastor Danilo Palar Lemos é auxiliar na Assembleia de Deus de Campinas e também é pedagogo, é mestre em teologia e professor do IBCamp. Quem está nos ouvindo aqui na Paz FM quer contato com o senhor, como encontrá-lo? Para entrar em contato, para nós estarmos pregando na sua igreja, até esse dia atrás, eu e o pastor João Osmar usamos uma frase, que eu vou até relembrar aqui: ensinador também prega. Porque às vezes a pessoa, ensinador, ele não prega. Prega, irmão. Ensinador também prega. Para você convidar um ensinador pregador, aí então é o telefone 062. Eu vou anotar aqui, dá tempo do ouvinte anotar. Pastor Danilo Palar Lemos. Lemos 062. Isso. 981 09 17 77. E aproveito para mandar um alô para todos os nossos alunos do IBCamp, também colaboradores do IBCamp, minha esposa e outros que estão lá, como Ibereia, Jordana e outros que estão lá no IBCamp, nosso próprio diretor, pastor Zumar, e a todos os professores que colaboram com o IBCamp. Obrigado pela honra, pastor Danilo Palar Lemos, é o 629-8109-17 Tavares. Sim, pastor Gilmar, fique à vontade. Obrigado também pela honra da sua presença, pastor Gilmar, que é da Assembleia de Deus Madureira, na cidade de Anápolis. Mando meu abraço aqui para todos os anapolinos, meus irmãos aí da Assembleia de Deus Madureira, pastor Bertier, Deus abençoe o senhor, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim. Também prego, ministro seminários, mas se você quiser me ligar para a gente desenvolver aí um bom relacionamento, quem sabe dá até para fazer um pequi, né, pastor? Pequi, ou uma gueiroba. Você gosta de omelete de jiló? Quem sabe nesses momentos de comunhão a gente pode trocar algumas ideias, fazer projetos, discutir sobre o reino de Deus. Sempre bom estar desenvolvendo bons relacionamentos aí com os nossos irmãos. Eu agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade
E desejo ao Luiz Alberto, à irmã Márcia, que tudo que vocês colocarem as mãos, que possa dar certo, prosperar, em nome de Jesus. Pastor João, pastor Danilo, pastor Kerley, que bom estar aqui com vocês, muito bom. E se Deus permitir, logo, logo nós estaremos juntos de novo. Muito bom. Pastor Gilmar. Pastor Gilmar é escritor também, autor de vários livros, de várias temáticas. Quem está nos ouvindo, qual seria o contato para poder entrar em contato com o senhor na cidade de Anápolis, pastor Gilmar? Pelo meu WhatsApp, né? É o 62991 50. Pastor Gilmar Tavares, anota aí, Gilmar Tavares, cidade de Anápolis, é 62 também, né? Isso. 629 9150 9150 2304 2304. Ok. 9150. Deus abençoe e vamos junto. Temos muita coisa aí para fazer. 9150 2304. Obrigado, pastor Gilmar Tavares, pela presença. Um abraço também para o pastor Humberto Gomes. Pastor Humberto Gomes está citando para a gente aqui Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é a lista daqueles que vão ficar de fora do reino. Obrigado, pastor Humberto, pelo carinho da sua contribuição aqui no nosso ponto de vista da Paz FM. Pastor André Nunes também, pastor André, irmão do Marcos Nunes, pastor André de Vila Nova, né, pastor André? Obrigado, querido. Não, catedral, né? Turma top demais aqui. Obrigado, querido, pela presença aqui também no ponto de vista. Pastor João Osmar, a gente pode finalizar com o senhor, então? Quem, à vontade, sua orientação final para o ouvinte da Paz FM, como o ouvinte pode encontrá-lo? Certo. Diante dessa última pergunta que você fez, quem ficará de fora? Talvez a tônica de tudo que discutimos aqui seja uma pergunta que o nosso ouvinte, se ainda não é crente na pessoa de Jesus Cristo, deva fazer. Eu entrarei no reino de Deus ou não? E para entrar no reino de Deus, coisas fáceis de se fazer, mas extremamente difíceis também ao mesmo tempo. É primeiro reconhecer-se como pecador, como disse o pastor Gilmar Tavares, arrepender-se desse pecado, entregar e confiar plenamente na pessoa de Jesus e viver o seguimento de Jesus. Ingressar numa igreja, batizando-se e vivendo plenamente a vida cristã até a volta de Jesus. Fazendo isso, te colocará a pessoa no reino de Deus. E é só estando dentro do reino de Deus é que a pessoa, por exemplo, como o pastor Gilmar Tavares destacou, a pessoa tem que se perdoar, mas só que conseguirá se perdoar se tiver sido plenamente perdoado por Jesus Cristo. Só conseguirá amar as pessoas se for amado plenamente pelo Senhor Jesus. Só viverá a salvação se for salvo por Jesus. E eu quero citar textualmente a palavra de Deus, novamente em Mateus, capítulo 25, corroborando a citação do pastor Humberto Gomes. Abraço ao pastor Humberto, grande amigo, né? Mas palavras do próprio Jesus, né? Então Jesus, naquele dia que ele vai sentar no trono dele, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A grande pergunta é: você estará naquele dia do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus? Muito bom. Quem está nos ouvindo, pastor João Osmar, quer contato com o senhor, como encontrá-lo? Eu também sou daqueles ensinador, mas sou pregador também, né? Meu telefone é 062 99370 1973. Está dado o recado aqui. Pastor João Osmar de Freitas é teólogo da Assembleia de Deus Campinas. O senhor está no Parque Anhanguera? Parque Anhanguera 1, ali com o pastor Massivon, a pastora Marília. Um abraço aos meus pastores, eu os amo muito, né? Eu sou suspeito para falar dos meus pastores, né? Eu tenho um ciúme imenso do pastor Massivon e da pastora Marília. Muito bom. E Deus abençoe, e quero também cumprimentar a todos da de Anhanguera, né? Eu também tenho um ciúme da nossa congregação. Muito bom. O telefone de contato do pastor João Osmar, para você que está nos ouvindo, é o 629-9370-1973.
Pastor Kerley, fique à vontade. Pastor Kerley é também professor da Faculdade Assembleiana do Brasil. Fique à vontade, pastor Kerley. Bom, Luiz Alberto, só complementando o que os nossos amigos pastores aqui já falaram, não temos como ficar alongando a lista. E realmente, precisamos entender o seguinte: uma vez que nós estamos no reino de hoje, que é um reino espiritual, devemos nos fazer discípulos de Jesus. E sendo discípulos de Jesus, temos que andar como ele andou, assim como o próprio apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, lá no capítulo 1. Então, nós temos as pisadas de Jesus para nós seguirmos. Então, Jesus, todos os seus ensinamentos, nós temos que segui-lo firmemente, e aquele que perseverar nisso até o fim será salvo, vai entrar no reino do seu Senhor, vai obter a sua morada eterna. Então, querido ouvinte, que você possa estar firme nos caminhos do Senhor, olhando diretamente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador de toda essa obra que está sendo feita por nós. E por último, Luiz Alberto, eu queria agradecer muito a audiência da minha esposa, a missionária Sarah Lilian, e também dos meus amigos, muitos amigos, eu não vou nominar, porque graças a Deus, hoje muitos amigos estão nos ouvindo, mas eu quero pedir que Deus os abençoe a cada um e convidar a todo ouvinte para ir fazer sua inscrição ali na Faculdade Assembleiana. Ainda dá tempo de você iniciar o curso de teologia, né? Autorizado pelo MEC, nível superior. Você pode ligar lá na Faculdade Assembleiana, 3211-3077, agendar o seu vestibular, né? E você pode estar ingressando no curso de teologia agora no mês de fevereiro, né? E agradecer os nossos mantenedores da Faculdade Assembleiana, na pessoa do Bispo Oídes, presidente da nossa convenção estadual e também presidente do Ministério de Campinas, na pessoa do Bispo Abigail, que é o presidente do Ministério Fama, e na pessoa do pastor Josué Gouveia, presidente do Ministério de Vila Nova. Muito obrigado, Luiz Alberto, muito obrigado, meus nobres pastores que vos conheci nessa tarde, e louvo a Deus por estar aqui nessa bancada. Ok, então a gente agradece aqui a presença do pastor Kerley Lopes. Obrigado, pastor Kerley, pela sua presença. O telefone da Faculdade Assembleiana, para você que quer fazer um curso de teologia, ou até uma outra graduação também, com diploma no MEC, você que já tem graduação, quer fazer pós-graduação, é Goiânia 62 3211 3077. Pode ligar no horário comercial, 3211 3077. Obrigado, pastor Kerley Lopes. Obrigado a Taliba Filho aqui, que está nos Estados Unidos, em Carolina do Sul, que fez uma pontuação para a gente aqui, que eu penso que o Evangelho de Mateus é como está no Brasil, né? Hoje, o povo está cansado com tanta opressão, tantos impostos altos, né? E aí faz uma colocação muito interessante. Obrigado, Ataliba. Um abraço para os amigos que estão nos Estados Unidos acompanhando o Ponto de Vista. Santander, na Espanha também. Nosso muito obrigado aqui aos amigos que estão na Europa também nos acompanhando, né, pastor Sóstenes? Obrigado, querido, pelo carinho da sua... Senhor Jesus, Sim. pastor Luiz Alberto, seus convidados, é o pastor Sóstenes. Estou pegando a última parte aí do programa, cheguei a trabalhar agora, dizer que eu tenho muita facilidade para perdoar. Perdoar é um dom ou uma virtude, ou que os maestros aí poderiam dizer-me, se todavia há tempo. Deus abençoe, excelente final de semana a todos. Não há tempo. Oi, não há tempo. Obrigado, pastor Sóstenes. Outro programa a respeito do assunto, viu? Fagner Silva, obrigado, viu, Fagner? Fagner Nazário, né? Um abraço para Nazário aí. Obrigado, querido, tá? Obrigado pelo carinho. A gente está encerrando aqui o Ponto de Vista. Vem aí a Márcia Alves e o Conexão 89. O Ponto de Vista volta na segunda-feira, ao meio-dia, com mais uma rodada de entrevistas e muito mais informação para o seu dia a dia. Apresentação de Luiz Alberto. Ponto de Vista. Oferecimento AMI Planos de Saúde. Seu plano para viver melhor. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Atual, moderna, pentecostal.
89,5 Paz FM. Procure apresentar a Deus aprovado como o obreiro que ministra corretamente a palavra. A Faculdade Assembleana do Brasil, Polo Campinas, avisa que as matrículas estão abertas para os cursos de formação de obreiros e o curso de Teologia Modular em Doutrinas Bíblicas. Matricule-se já, 3291-8422. Seu conhecimento começa aqui, 3291-8422. Está procurando moda evangélica de verdade, com bom gosto, qualidade e exclusividade para o seu guarda-roupas? Sol da Terra Moda Evangélica. Vestidos, blusas e saias, uma mais linda que a outra. Sol da Terra Moda Evangélica. Passeio das Águas Shopping e Avenida Alberto Miguel Campinas. WhatsApp 992101412. Sol da Terra Moda Evangélica, porque você merece o melhor. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Você já sabe da novidade? Chegou o cartão Atacadão. Agora, além de aproveitar as melhores ofertas, com o cartão Atacadão você tem crédito e até 35 dias para pagar. A partir do dia 6 de setembro, vá até o estande localizado na entrada da loja e faça já o seu. Fica pronto na hora. Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Goiás Norte com Perimetral, Gerente Zaira. E Avenida Rio Verde, ao lado da cidade empresarial, Gerente Marcos Vinícius. Paz FM 89,5. A sua rádio. Volta às aulas com economia de verdade é no Bazar Universo. Aqui você encontra tudo o que precisa com o menor preço. Venha conhecer o Bazar Universo. GO 040 em frente ao viaduto do Madre Germana. 3258-9195. Eu tô feliz, eu faço a festa. Eu vou passar na Hiperfesta. Eu tô feliz, eu faço a festa. Eu vou passar na Hiperfesta. É casamento, aniversário.